Michel Temer é um advogado, professor, escritor e político brasileiro filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Foi o 37º presidente do Brasil de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. É uma satisfação enorme receber o ex-presidente Michel Temer na conferência. Nesse painel, Michel Temer, ex-presidente da República e protagonista de momentos decisivos da política nacional, reflete sobre o papel da experiência política na formação das lideranças do futuro. A partir de sua trajetória, a discussão abordará a relação entre governabilidade e estabilidade democrática, os desafios da articulação política em tempos de fragmentação institucional e a necessidade de adaptação das lideranças às novas demandas sociais. Presidente, meus cumprimentos. Muito feliz de tê-lo de volta em Boston após 15 anos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo à Brasil Conference. Muito obrigado pela gentileza, pela delicadeza do convite. É uma oportunidade extraordinária que eu estou tendo ao longo desses 2, 3 dias. Aliás, eu devo dizer que ainda ontem, antes de ontem, conheci o campus, todo o campus da universidade, uma coisa fantástica. Eu confesso que neste momento em que eu visitava, e sobre ter visitado ainda tive um encontro com alguns alunos, uns 16, 17 alunos com quem conversei, e eu lamentei muito que no meu tempo eu não pudesse, há séculos atrás, ter vindo a Harvard para estudar. De modo que eu quero cumprimentar a todos, e se aplausos houver, eu aplaudo, são os alunos de Harvard. Presidente, primeira vez que eu encontrei em São Paulo, o senhor me recomendou a leitura do livro O Mundo, uma história através das famílias. Assim eu fiz. Em homenagem ao livro que o senhor me indicou, queria que, como primeira pergunta, o senhor contasse a sua história a partir da sua família. Qual é a sua família, de onde ela vem, onde o senhor cresceu? Muito bem, esse livro, O Mundo, é uma coisa até eu tomo a liberdade de recomendar para todos, embora tenha 1.500 páginas, mas é um livro curioso, porque ele, ministro Gilmar, ele conta a história do mundo, não por meio de pessoas, Alexandre, Napoleão, mas por meio das famílias das pessoas. É um livro muito curioso, muito interessante, de uma originalidade extraordinária. Mas, para contar um pouco da minha vida, eu quero ter como mote, digamos assim, a ideia de que o Brasil tem uma capacidade extraordinária de receber estrangeiros. E eu conto isso porque os meus pais vieram do exterior, casaram-se no exterior, tiveram os 3 primeiros filhos no exterior e depois é que vieram para o Brasil e tiveram mais 5 filhos. Eu sou o último e ainda meio temporão, porque eu nasci 7 anos depois do penúltimo. Mas o que é que eu quero significar com esta palavra inicial? É que o Brasil tem uma capacidade extraordinária de receber a todos. E, portanto, a ideia de que o Brasil, penso eu, como Estados Unidos também, foi construído pelas várias nacionalidades que chegaram a esses países. Porque, vejam, os amigos e amigas, alguém que é primeiríssima, não sou primeira, sou primeiríssima geração, chegar onde cheguei. Depois de uma longa carreira universitária, depois de uma longa carreira política, chegar à presidência da República. Não sei se isso é comum em outros países, não é natural. Mas eu confesso que é interessante, para contar um pouco da minha vida, muito rapidamente, eu morava numa pequena cidade do interior, uma cidade de 15, 20 mil habitantes, onde até interessante, eles não tinha livraria, só tinha uma livraria para material escolar. Mas eu tive uma professora de português que, naquele tempo, de vez em quando ela dava uma narração, então você tinha que narrar um fato qualquer, E ela me dizia, Michel, você tem jeito para escrever, você deve ir à biblioteca municipal, que era o lugar onde tinha livros, e apanhar os livros, ler, uma semana depois você devolve, pega outro livro, etc. Você sabe que eu tinha 13, 14 anos, era o chamado ginasial. E é interessante, foi um momento muito importante, eu recordo muito essa professora, porque naquele período eu li todo o Machado de Assis, Eça de Queiroz, José Alencar,
Joaquim Manuel de Macedo, os poetas Castro Alves, Fagundes Varela, não é? A Casemiro de Abreu. É claro que o aproveitamento foi pequeno, depois eu tive que voltar a ler praticamente todos eles, né? Mas foi uma coisa importante, porque aquilo me direcionou precisamente para aquilo que eu fiz mais tarde, para a chamada Ciências Humanas, né? E naquele tempo era interessante, você tinha o curso primário, tinha o ginasial, e depois tinha o chamado colegial. E o colegial, você tinha uma divisão entre curso científico e curso clássico. O científico, para quem ia para ciências exatas, e o clássico, para quem ia para ciências humanas. Eu iria fazer direito, porque eu já tinha 3 irmãos que se formaram advogados, né? Pelo Largo de São Francisco. E lá em Tietê, na minha cidade, não havia o curso clássico, só havia o científico. Eu tentei o primeiro científico, mas fiquei logo para a segunda época em física e química, né? Então, eu disse, não é minha praia, eu tenho mesmo que ir para São Paulo e concluir o curso clássico. Concluí o clássico, fui para o vestibular, entrei na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, e só para contar um pouco do aspecto político, Lehmann, eu logo no primeiro ano, os colegas, me lançaram para o cargo de segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era o cargo que cabia aos calouros. E eu fui eleito segundo tesoureiro, só para contar um pouco da minha vida pública, né? Eu fui eleito segundo tesoureiro, e muito bem votado, por sinal. Sequencialmente, o meu comandante da chapa, quem se candidatava a presidente, era quarto-anista para exercer a presidência no 5º ano, portanto, no último ano, né? Ele me disse, olha, você tem chance de ser presidente do centro, você tem que se preparar para o 4º ano lançar-se candidato à presidência. Então, eu vou nomeá-lo presidente da comissão de trote, que você... o presidente da comissão de trote tinha contato com os calouros, né? E eu ficava olhando a ficha dos calouros, João Paulo Lehmann, um por um, para decorar o nome, né? Para encontrar com eles no pátio e logo mostrar intimidade, né? E com isso fui realmente candidato à presidência do 11 de agosto, mas perdi a eleição. Não fui eleito. Bom, não sendo eleito, é claro que saindo de lá, interessante, eu ia logo para a advocacia, eu não tive exata e precisamente, como muitos colegas tinham, alguém fazia direito para ser juiz, promotor, delegado, diplomata. Tive muitos colegas que entraram na diplomacia, eu não tinha exatamente isso. Então, quando me formei, não sabia se ia advogar, mas eu tive um professor Taliba Nogueira, que tinha sido constituinte em 1946. E ele foi nomeado secretário da Educação do governo e me chamou para ser oficial de gabinete. Foi mais uma atividade, digamos, técnico-política, né? Porque lá eu não tinha contato com prefeitos, etc., né? Mas isso durou 1 ano e meio, mais ou menos. Depois o governador foi cassado, o secretário caiu, né? O secretário caiu e eu também caí, porque eu saí, perdi o emprego, né? Perdendo o emprego, eu fui advogar, comecei a advogar, e começando a advogar, eu logo prestei concurso para procurador do Estado de São Paulo, advogado do Estado, né? Fui eleito, fui aprovado e nomeado, estou falando de 1970, né? Fui nomeado procurador do Estado, e eu não quero cansá-los, posso continuar mais um pouquinho? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, logo depois eu prestei concurso na PUC, eu me formei pela São Francisco, mas fiz doutoramento na Universidade Católica, né, em Direito Constitucional. E lá eu me encontrava muito com o professor Franco Montoro, que era senador, professor de Filosofia do Direito. Aliás, o governador Montoro tinha um livro de Filosofia do Direito, em que ele dizia, logo na introdução, é interessante, né? Filosofia é a ciência com a qual, ou sem a qual, o mundo continua tal e qual. Eu guardei essa frase do Montoro e comentava muito com ele na sala dos professores, né? Ele me dava as razões. Mas eu conto isso porque logo depois, quando ele foi governador, me chamou para ser procurador-geral do Estado. Procurador-geral do Estado, muito bem, o ápice da minha carreira. E aqui eu digo aos amigos todos que estão aqui, amigas, como a vida muitas vezes é feita de algumas circunstâncias, né? Eu fui procurador-geral do Estado, mas 10 meses depois haviam passado pelo
pela Secretaria da Segurança 2 secretários que não se deram bem. E o governador me liga um dia e diz, olha, você vai ser secretário da Segurança Pública. E é interessante, ministro Gilmar, eu dizia, governador, eu não entendo nada de segurança, eu entendo um pouco de direito constitucional, nem direito penal eu faço. Não é? Mas você tem jeito, precisa unir a Polícia Militar com a Polícia Civil, você saberá fazer isso. Muito bem, eu acabei assumindo o cargo de secretário, e tão logo assumi o cargo, logo na primeira semana, eu confesso, vou contar essa particularidade, eu disse, aqui não vai dar certo. E logo na sexta-feira, aliás, deu-se o seguinte fato, eu fui passar em revista a tropa da Polícia Militar, e não parei, não fiz referência na bandeira. Né? E não tendo feito referência, André Esteves, não tendo feito reverência à bandeira, quando me encostei no comandante da PM, da Polícia Militar, ele disse, olha, secretário, quando passar diante da bandeira, precisa fazer uma reverência. Eu disse, isso aqui não vai dar certo. Eu vou segunda-feira ao governador, vou dizer que não vou continuar, vai ser um desastre. Eu tento aqui ficar apenas uma semana. Mas a vida é tão curiosa. Vocês sabem que no sábado eu estava assistindo uma entrevista do Jean Francisco Guarnieri, que era um artista, não é? Tinha sido nomeado secretário da Cultura. E o sujeito pergunta para ele, o Guarnieri, vem cá, como é que funciona na sua cabeça, né? Você, camisa esporte, sem cerimônia, agora paletó e gravata, lugar à mesa, excelência, como é que funciona isso na sua cabeça de ator? Ele disse, mas disse olhando para mim, ele disse, olha, a vida também é uma representação. Você tem o dever de representar bem o papel que a vida te entrega. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui dormir. Na segunda-feira, ao invés de ir ao governador, eu chamei o comandante da Polícia Militar, chamei o delegado-geral e passei a interpretar o papel que a vida me entregou, graças ao Jean Francisco Guarnieri. Vocês veem como a vida é feita de instantes, de momentos. Né? Bom, fiquei lá na secretaria um tempo, 3 anos, mais ou menos. Aí o governador me disse, olha, você é da área de direito constitucional, você podia se candidatar a constituinte. Daí eu me candidatei a constituinte, foi meu primeiro mandato como deputado federal, constituinte, portanto, devo muito ao Montoro, né? E depois foi assim, daí eu fui ficando lá pela Câmara, líder do partido, presidente da Câmara 3 vezes, aí vice-presidente e presidente da República. Presidente, permita-me notar que a sua característica de decorar os nomes permanece. Muito legal ver o senhor reconhecendo as autoridades aqui presentes. Já adentrando os poderes institucionais, gostaria de começar com o Poder Legislativo. Fato é que o senhor foi presidente da Câmara 3 vezes, e agora nós temos o mais jovem presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota. Gostaria de saber que tipo de conselho o senhor dá à Câmara, em especial ao atual presidente, dada a sua experiência. Que exerça o papel que a Constituição lhe entrega, né? Aliás, isso é uma coisa fundamental, e eu digo isto muito em relação a todos os órgãos do poder, em relação a todas as autoridades constituídas. Aí eu digo isso, Luiz, porque, na verdade, muitas vezes a gente acha que alguém que ocupa um determinado espaço de poder é senhor absoluto daquele poder, e não é. Você tem uma conjugação de fatores, uma conjugação de atividades das autoridades constituídas. Né? E eu digo sempre o seguinte, é uma coisa tão frugal, tão trivial, mas que muitas vezes as pessoas não se apercebem, é que, na verdade, o que está na Constituição, não é? O que está na Constituição não é vontade do Constituinte, não foi a minha vontade que foi depositada lá, eu como Constituinte. Eu representei a vontade da única autoridade que existe no país, que é o povo. A primeira autoridade existente é o povo. Não é sem razão que tem uma regra que diz, todo poder emana do povo, em seu nome exercido. Aquilo não é regra de palanque político, é uma regra jurídico-institucional. Então, digo eu, quem exerce um determinado poder é uma autoridade constituída, e veja que expressão constituída significa que alguém o constituiu como tal. E como autoridade constituída, digo eu fui presidente da República. Eu era autoridade secundária, porque a autoridade primeira, prefacial, preambular, é o povo. Então, eu tenho que obedecer o que? A vontade do povo. Onde é que está a vontade do povo? Está na Constituição. Não é? Então, quando eu pratico uma inconstitucionalidade, imediatamente é uma inconstitucionalidade, mas imediatamente é a desobediência à vontade popular, porque a vontade popular está expressada no texto. Aí, porque quando você me pergunta isso, eu digo interessante, é preciso que e Hugo Mota eu conheço bem, ele
foi deputado, ao tempo em que eu fui deputado, vice-presidente. Ele é jovem, mas muito competente. Vai certo e seguramente fazer um belíssimo papel lá, como fará o presidente do Senado, o Alcolumbre, não é? Eu acho que são jovens ambos, né? E poderão fazer um belíssimo papel. E eu tenho absoluta convicção, conhecendo como os conheço, que eles vão cumprir rigorosamente os termos constitucionais. Portanto, quando a Constituição determina a harmonia entre os poderes, o que se proíbe é a desarmonia entre poderes. E você sabe que é interessante, eu digo isso, meus amigos, minhas amigas, porque há uma cultura política que muitas e muitas vezes é equivocada. Eu dou um exemplo concreto. Muitas vezes eu recebia no Palácio Residencial ministros, o ministro Gilmar, muitas e muitas vezes ia lá conversar no sábado, domingo, porque nós trabalhávamos. Mas havia uma repórter que ficava ali na entrada do Palácio, e quando ia alguém do Supremo, o presidente do Tribunal de Contas, ou alguém do Executivo conversar comigo, ela denunciava pelo noticiário, mas já em voz baixinha, como se fosse uma coisa criminosa, uma coisa subterrânea. O presidente da República está recebendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora bem, como é que você consegue dialogar? Como é que você harmoniza as relações institucionais se você não dialogar com as pessoas várias dos vários poderes, não é? Assim como dialogava com a oposição. Porque a oposição, Luiz, você sabe, há uma visão equivocada de oposição. A oposição existe para ajudar a governar, para impedir o poder absoluto de quem está na situação, não é? Esta é a razão democrática de oposição, não é? É claro que nem todos os países praticam. No Brasil, eu estou dando o conceito jurídico constitucional de oposição, mas o conceito que se utiliza é um conceito político, ou seja, se eu disputei a eleição e perdi, eu devo destruir aqueles que ganharam a eleição. Isto é contra, é uma incivilidade política, é contra os interesses do povo, não é verdade? Há países que adotam isto rigorosamente. Você pega o Reino Unido você tem o gabinete da situação e tem o gabinete das sombras. O que é o gabinete das sombras? É o gabinete da oposição, que vai fiscalizar a situação. Então, quando você me pergunta isso, eu digo, olha, eu não só tenho absoluta convicção de que Hugo Motta vai cumprir rigorosamente o texto constitucional, como vai contribuir muito para hoje uma coisa que nós temos consolidada hoje no Brasil, que é a democracia plena. Não há a menor possibilidade de nós violarmos os princípios democráticos em face não só da vontade do Legislativo, mas particularmente do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, que fez um esforço extraordinário para manter indene e íntegra, né, a democracia brasileira. Presidente, em determinado momento o senhor havia comentado em relação à ex-presidente Dilma Rousseff que se ela continuasse com 7 a 8% de popularidade, de fato ficaria difícil a governabilidade dela. Fato é que o senhor terminou seu mandato com a popularidade em um nível semelhante, mas ainda assim se manteve no governo. A minha pergunta ao senhor é, o que o senhor fez diferente da ex-presidente para governar por um período com uma popularidade que não estava tão alta quanto... Eu fiz reformas fundamentais para o Estado brasileiro, não é? E até eu confesso a vocês que logo na primeira reunião do chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu havia assumido o poder há uns 15 dias. Até tive a honra de ter o João Paulo Lema na primeira reunião do Conselho, não é? E lá estava o Nizam Guanais. O Nizam Guanais pediu a palavra e me disse assim, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. O que ele quis? Olha a tradução que eu fiz da sua fala. Olha aqui, presidente, como você não está interessado na reeleição, porque quando há, e hoje, desde logo, faço um pequeno corte, eu sou desfavorável à reeleição em função do que eu vou dizer agora. Porque quando o sujeito é eleito, ele logo pensa na reeleição. E pensando na reeleição, ele não mexe em certas coisas que são vesperos, digamos assim. Não vai mexer em direito de trabalho, não vai mexer em previdência social, não vai estabelecer um teto para os gastos públicos, né? Porque são coisas indigestas politicamente. Então, a tradução que eu fiz das suas palavras foi essa, daí porque, logo em seguida, nós estabelecemos um teto para os gastos públicos, né? Ao fundamento de que você... Sim, quero fazer mais um pequeno corte, porque eu apanhei o país com um PIB negativo, um produto interno bruto negativo de 5,6%, juros da taxa Selic de 14,25%,
inflação de 10,6%, não é? E eu tinha que combater essas questões. E, muito rapidamente, nós fizemos logo um teto para os gastos públicos. E eu digo que é indigesto, porque o teto, Luiz, ele impede que o presidente pratique muitas medidas populistas, não populares, mas populistas, e, de igual maneira, você tem dificuldade com o Congresso, porque o Congresso também, de alguma maneira, vive das verbas que manda para os municípios, estados, etc. Né? E interessante, nós tivemos a aprovação tranquila no Congresso Nacional, e com o teto é interessante, você reduz a dívida pública, porque a redução da dívida pública é uma coisa fundamental. Na dívida pública você paga juros, juros é coisa que você paga, vai embora, não é? E quando nós estabelecemos o teto, a inflação foi caindo. O teto significava, só para esclarecer, que você só poderia fazer um novo orçamento para o ano próximo, colocando a inflação do ano anterior. Só isto, e nada mais do que isto. Aliás, é interessante, o conceito de teto existe ainda nos dias atuais. Porque nos dias atuais, aquilo que se chama arcabouço fiscal, na verdade é um novo teto. É um novo teto derivado do seguinte: você, no novo orçamento, você aplica a inflação do ano anterior, mais 0,6 a 2,5 da receita líquida. Quer dizer, aumentou a possibilidade de gastos, mas o conceito de teto ainda existe. E, a partir daí, confesso a você, quando foi aprovado, não é, reduziu-se enormemente a dívida pública ao longo dos 2 anos e meio que eu estive à frente da presidência, e isto permitiu que o produto interno bruto, de negativo 5,6, passasse a positivo logo no primeiro ano para 1,8, que os juros caíssem de 14,25 para 6,5, que a inflação caísse de 2,6 para 2,75, não é? E nós caminhamos para mexer com os chamados vesperos. A história da reforma trabalhista, por exemplo, né, é um vespeiro. Mas você sabe que, como a Constituição determina que o Brasil é um Estado democrático, e democracia significa diálogo, né? Você tem que dialogar, presidente que você tem que dialogar com o Congresso Nacional e com a sociedade. E é interessante, nós fizemos essa reforma, mas não fizemos de cima para baixo. Eu pedi ao ministro do Trabalho que percorresse o país, em federações sindicais, empregados, empregadores. Nós levamos 7 meses para mandar um projeto de reforma trabalhista para o Congresso Nacional. E até quando mandamos, nós fizemos uma solenidade em que falaram 4 representantes de empregados, 4 representantes de empregadores. Mexemos no vespeiro, mas vocês percebem que não houve uma greve de trabalhadores em função da reforma trabalhista, por causa do diálogo que nós empreendemos, volto a dizer, com o Congresso e com o povo. E, de igual maneira, a reforma da Previdência, que nós levamos adiante, é outro vespeiro. Não é? De igual maneira, a reforma do ensino médio. Vocês sabem que o setor educacional é um setor bastante agitado. Não é? Então, toda vez que você vai mexer nisso, há uma certa agitação. Pois nós fizemos a reforma do ensino médio, não é? E eu vejo que ela prevalece, porque é interessante, nós estabelecemos uma certa, digamos assim, uma certa especialização para aqueles que já estão no ensino médio, especialmente aqueles que queiram ir para o ensino técnico, e criamos já naquela oportunidade 500 mil vagas de ensino em tempo integral. Que o ensino em tempo integral tem 2 vertentes. Uma primeira econômica, outra educacional. A educacional, porque o aluno fica mais tempo na escola e, evidentemente, aprende mais. Eu até conheci o sistema educacional do Seul, em que a criança entra às 8 horas e sai às 5 horas da tarde, não é? E no Brasil tem uma vertente social, porque a criança se alimenta na escola. E hoje, ainda ontem, eu vi uma notícia de que, desde o meu tempo até hoje, abriram-se 1.860.000 vagas de ensino em tempo integral. A significar que, quem sabe, ao longo do tempo, todo o ensino seja efetivamente em tempo integral. Então, digo eu, a diferença entre, com a devida licença, né, entre o governo, a senhora ex-presidente, e o meu governo, eu tinha uma equipe muito harmoniosa, né, uma equipe econômica, também tive sorte com a equipe econômica, levei lá o Meirelles, o Ilan, o Mansueto, não é? A Ana Paula Vescovi, o Guardia, um pessoal da melhor suposição na área econômica, né? Portanto, eu fiz muitas reformas.
E essas reformas, com a devida licença, que talvez faça uma pequena diferença da questão da popularidade. Aliás, eu confesso que, quando eu era presidente, não era popular, mas como ex-presidente fiquei muito popular, as pessoas têm saudade do meu tempo. Presidente, quando o senhor era chefe de Estado, você teve contato direto com o governo Donald Trump. Agora, em 2024, Donald Trump se tornou novamente presidente dos Estados Unidos. Gostaria de saber, com base na sua experiência, que tipo de conselho o senhor dá ao Brasil na sua relação com os Estados Unidos, agora com a volta de Donald Trump? Eu dou um conselho institucional. Eu volto mais ou menos ao tema da Constituição. Porque a relação, Luiz, não é de Donald Trump com Luiz Inácio Lula da Silva. A relação é entre o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. Entendeu? É uma relação, portanto, institucional. As pessoas têm que ter consciência disso. É que, ao longo do tempo também, adotou-se uma técnica, digamos assim, de simpatia, né, de certos presidentes por certos candidatos até. Muitas e muitas vezes eu tomava um cuidado extraordinário quando era presidente para não optar por uma ou outra candidatura em qualquer país, porque nós adotamos no Brasil, e é fundamental, a tese do multilateralismo. Né? Você sabe que, mais do que nunca, se há 70, 80 anos atrás a relação entre os Estados era uma relação política ou político-institucional, hoje a relação é comercial, não é verdade? Então você, no Brasil, tem que se dar muito bem com todos os países. Vocês vejam, o nosso maior parceiro comercial é a China, segundo os Estados Unidos. Já exige uma certa multilateralidade. Os países árabes compram 45% a 50% da nossa carne de frango. E nós temos convênios extraordinários tecnológicos com Israel, mais uma vez o multilateralismo. Então, digo eu, a relação não tem que ser entre a simpatia do Donald Trump ou do Luiz Inácio Lula da Silva, com A, com B ou com C. É uma relação institucional. Ele não é o titular do poder, ele representa o povo como dirigente do país, seja o Trump aqui nos Estados Unidos, seja o presidente Lula lá no Brasil. Então, se eles tiverem consciência deste fato, não há dificuldade no relacionamento, não é verdade? Porque, volto a dizer, o que pauta as relações hoje universais entre os Estados é o aspecto comercial. De modo que isso é que interessa a nós, certo e seguramente interessa também aos Estados Unidos. No momento em que aqui se estabelece os chamados aumento das tarifas, né, você vê que isso começa a criar um problema, não se sabe onde isso vai parar. Certo e seguramente o presidente dos Estados Unidos deve ter um objetivo, mas nos primeiros momentos cria uma agitação, movimenta as bolsas de valores, cria uma certa instabilidade. Ou seja, também a função do governante é, de alguma maneira, com a sua presença, com a sua fala, com a sua manifestação, com a sua conduta, com o seu exemplo, ele deve dar esta ideia de um certo equilíbrio, não é? E acho que isso é fundamental para todos os países, né? Presidente, gostaria que o senhor compartilhasse quais são os seus comentários, sua análise sobre a presidência da República atual, sobre o governo atual. Do Brasil ou dos Estados Unidos? Do Brasil. Bom, é claro que, digamos assim, eu vou ser muito franco e, evidentemente, a franqueza tem como objetivo também colaborar com o país, porque muitas e muitas vezes as pessoas criticam o nosso país, não é, o Brasil, e os próprios brasileiros, né? Eu me recordo que, uma ocasião, eu fui ao Catar e um dos sheiks lá me contou que os repórteres, né, a imprensa mundial que lá estava, cada um dizia maravilhas do seu país, né? O francês, a Torre Eiffel, os Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, todos de liberdade. O Brasil, o representante do Brasil dizia, precisa tomar muito cuidado, que o Rio de Janeiro é muito perigoso, São Paulo é muito perigoso. Quer dizer, nós temos esse mau hábito de falar mal do nosso país. E eu não falo mal do nosso país, pelo contrário,
Eu acho, ainda ontem alguns, o Gilmar, a Tabata, diziam, não é? Vão todos, vocês se formem aqui, mas voltem para o Brasil. Eu também, quando falei a alguns alunos no dia de antes ontem, eu disse, olha, vocês se formem aqui e vão para o Brasil, porque o Brasil ainda é o país do futuro. E eu digo isto porque muitas vezes há esse desagrado em relação ao nosso país, o que gera um pessimismo muito acentuado. Não é? E as observações que faço em relação ao governo atual não são para desestimular, seja o governo, não é? Ou seja, aqueles que, naturalmente, colaborarão com o governo. Mas eu vejo uma certa dificuldade no plano econômico, sem embargo do esforço do Haddad, do ministro Haddad, né? E eu vejo que há muita divergência interna no governo. Isso não é útil, sabe? Eu confesso, no meu governo não havia essa divergência. E quando um ministro piscava feio para o outro, eu chamava os dois, acertava as coisas na minha sala. Aquilo não ia para a imprensa, né? Eu acho que, neste momento, o que há é isto. Seja em função do partido, seja em função do ministério, há muita divergência. Isto causa uma certa instabilidade, porque o povo, nós que estamos olhando, nós queremos segurança, né? E a segurança decorre do exemplo, muitas vezes, que o governo dá. Agora, isso significa que o governo vai enfim, nunca se recuperará? Não acredito. Essas coisas são extremamente transitórias. Ora, o governo vai mal, de repente ele se recupera e vai bem, e eu tenho absoluta convicção de que até o final do governo também a economia prevalecerá. Agora, existe uma coisa que se chama credibilidade. Interessante, muitas vezes, é preciso que a economia vá bem, não é? Mas é preciso que tenha credibilidade. O que você não pode perder é a credibilidade. E para não perder a credibilidade, você precisa sustentar certos conceitos, né? Eu até tomo a liberdade de dizer uma coisa que me chama a atenção, que, por exemplo, vou dar um exemplo. O meio ambiente no Brasil é uma coisa fundamental. Nós, todos brasileiros, devemos colaborar para a preservação do meio ambiente. Mas a história do meio ambiente foi ideologizada, o que é péssimo para o país. Eu sou contra os rótulos. Para mim, história de esquerda, direita, centro, isso não existe. Existe, sim, o povo satisfeito ou insatisfeito. É isso que existe. Não é? Então, desde logo eu digo, o que vale é a atuação governamental. E eu vejo até, faço um pequeno corte, governos que se diziam de esquerda, que prestigiaram enormemente o empresariado nacional. Eu dou exemplo do primeiro governo Lula, um prestigiamento extraordinário para o empresariado nacional. Por outro lado, eu dou exemplo do Fernando Henrique, não é? Que era um liberal, digamos assim, mas prestigiou enormemente a área social. Por isso que eu digo que os conceitos de esquerda e direita, não é? Eu até recomendava aos alunos que lessem um livro do Norberto Bobbio, que é Direita, Esquerda, Direita, onde ele mostra que muitas e muitas vezes as teses da direita são usadas pela esquerda e da esquerda são usados pela direita, pela chamada direita, né? Por isso que eu digo a você, eu acho que essas questões não podem ser ideologizadas. No meu governo, por exemplo, eu tinha o Blairo Maggi como secretário ministro da Agricultura e o Zé Sarney Filho como secretário ministro do Meio Ambiente. Eu fazia uma reunião por mês com eles, para não haver divergência entre agricultura, o agronegócio e meio ambiente, porque também este preconceito se instalou no Brasil. O agronegócio é contra o meio ambiente, e o meio ambiente é contra o agronegócio, porque ele viola o meio ambiente. Mentira! Você tem que unir estas categorias, não é? Até a questão dos indígenas. Ontem nós tivemos a homenagem da presença do Roni, né, na palestra de ontem, né? A questão dos indígenas é ideologizada, e tem uma solução constitucional facílima, porque você tem uma disposição transitória, e transitória é aquilo que transita, que passa, que perde eficácia quando o evento nele previsto acontece, uma disposição transitória que diz, olha aqui, as terras indígenas existentes em 5 de outubro de 88 serão demarcadas. Muito bem, demarcadas, perdeu efeito jurídico esse dispositivo. Mas tem um dispositivo permanente, que é o artigo 231, que diz que o governo, de vez em quando, pode localizar determinadas áreas como sendo indígenas.
Se houver demarcação, há de indenizar aqueles que ocupam aquelas terras, porque eu tive exemplos de pessoas que estão há 30, 40 anos numa área que, num dado momento, começaram a ser demarcadas. Então, é a solução constitucional. E digo eu, a Constituição resolve tudo. Por isso que, quando eu dou esses palpites relativamente ao governo, o que eu prego, espero que aconteça, é uma grande harmonia dentro do governo, porque isso é fundamental para a governabilidade do país. Presidente, o tema da conferência neste ano é Encontro de Gerações de Líderes. A nossa expectativa é ter aqui ao palco o senhor, enquanto ex-presidente da República, e a gente torce para que esteja na plateia algum futuro presidente da República. Quais conselhos o senhor daria para esta nova geração, a juventude que almeja fazer parte do debate público e servir o país? Eu acho, em primeiro lugar, que acho que todos devem participar da vida pública e da vida privada, porque é interessante, nos dias atuais, mesmo a vida privada é auxiliar do setor público. Vocês vejam que o Brasil, se você pegar a administração pública no Brasil, como é que ela se deu? No primeiro momento, ela era direta, não é? Toda a administração, todos os setores eram administrados diretamente, com regras de natureza estatutária, regras oficiais. Não é? Num dado momento, verificou-se que era preciso agilizar a administração. Criaram-se as chamadas autarquias. Num segundo momento, verificou-se que era preciso agilizar ainda mais. Criaram-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, não é? Que depois poderia utilizar regras do direito privado. Ao depois, avançou-se mais ainda. Verificou-se que era preciso conceder, autorizar e permitir. Deram as autorizações, concessões, permissões. E no último momento, que é o momento atual, de uns tempos a esta parte, as chamadas privatizações. E não há dúvida que as privatizações geraram bons efeitos. Por isso que digo eu, estejam na atividade privada ou na atividade pública, estejam sempre vocacionados para a atividade do país, não é? Você veja, hoje quem está na atividade privada da telefonia, por exemplo, exerce uma atividade privada, mas com efeitos públicos, sem dúvida alguma. Quem cuida das estradas exerce uma atividade privada, mas certamente com um sentimento público, uma atuação pública extraordinária. Agora, há aqueles que têm uma certa vocação para esta vida pública, digamos, que leva às autoridades constituídas, né, no legislativo, no executivo, no judiciário, eu proponho que trabalhem por isto. Mas eu vou dizer a você, viu, Luiz, a história de presidente da República, eu já ouvi isso algumas vezes, e é verdade, acho que é um pouco destino, não é? Uma vez eu reclamava para o presidente Sarney, ele foi me visitar, eu, presidente, e eu disse, presidente, o senhor já ocupou essa cadeira, mas é dificílimo, né? Só tem problemas aqui angustiantes. Esse senhor Temer não reclama, porque desde 1879, apenas 37 brasileiros ocuparam esse lugar. Não é? Então, fica bonzinho aí, não reclame, não é? Porque, com isso eu quero dizer o seguinte, acho que quem tem vocação deve voltar-se para isso e, evidentemente, se me permitem, deve ler rigorosamente o texto constitucional, não é? Conhecer as instituições, saber como elas funcionam, mas saber a partir da Constituição, não muitas e muitas vezes como agem, mas como realmente funcionam ou deveriam funcionar. Então, conhecer o texto constitucional é fundamental. E o mais, deixa a vida os levar, né? Para além dos estudantes que desejam a carreira pública, há um senso em comum de estudantes que desejam, em algum momento, liderar um projeto, uma equipe. Gostaria de te perguntar quais são os valores, na sua visão, que permeiam a vida de um líder. O que faz um bom líder, na sua visão? Olha, primeiro, digamos assim, eu acho que a liderança não se faz por conta própria, né? Os que o cercam é que o fazem líder. Pelo menos, no meu caso, foi assim. Os que o cercam é que o fazem líder, né? Primeiro ponto. E líder por quê? Pela sua conduta, né? Pela sua conduta, pela sua capacidade de argumentação, pela franqueza da sua argumentação, que muitas e muitas vezes você pode argumentar para levar os outros a equívoco. Acho que a liderança verdadeira, real, se faz pela honestidade nas palavras, pela honestidade das manifestações, e daí é que, naturalmente,
nasce a liderança, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo. Ninguém diz, eu vou ser líder. Não existe isso. A liderança é criada pelos liderados, né? Se o senhor tivesse seus 16, 17, 19, 20 anos, que é a idade de boa parte da audiência que está começando a faculdade, que tipo de conselho o senhor gostaria de ter recebido? Estudem muito, né? Estudem muito. Não há outro conselho mais próprio, né? Estudem com atenção, nada de desvio na atenção para os estudos, né? Se aprimorem e, se possível, nos dias atuais, se especializem, porque, especialmente com a história da inteligência artificial e com o avanço tecnológico, né, vocês podem imaginar o quanto isso é fundamental para a boa formação. Portanto, inteire-se de todas as novidades tecnológicas, porque elas vão avançando cada vez mais. Eu imagino que será o mundo daqui a 30, 40 anos. Né? Estudar sempre. Presidente, a gente se aproxima do final dessa excelente conversa que tivemos com o senhor. Gostaria de abrir o espaço novamente para quaisquer reflexões finais que o senhor queira fazer. Olha, com toda franqueza, essa história de reflexões finais, né? Eu quero dizer que... vamos ser otimistas, né? Otimistas com o Brasil, com o mundo. Vamos pregar paz, né? Vamos pregar paz, não porque desejemos, mas porque as ordens jurídico-constitucionais assim o estabelecem. Assim o faz a Constituição brasileira e assim o faz a Constituição americana. E veja que são duas constituições diversas. Esta é principiológica, a americana, e a nossa é detalhista, né, pormenorizada. Mas ambas são plenas de preceitos que conduzem à ideia da paz, da harmonia. Significa que não haverá divergência de conceitos, de programas, de ideias, de ideologias? Não, porque a democracia exige exata e precisamente este embate de ideias, não é? Que levem a uma polarização de ideias e não uma radicalização de posições que leva muitas e muitas vezes a agressões físicas entre pessoas, agressões a instituições públicas, agressões físicas. Né? Então, eu acho que pautem a sua conduta, se me permitem, digamos assim, não é conselho, não, cada um, mas um palpite, né? Permite um palpite que acho que será útil, pleiteiem a paz, e a paz pautada pelo sistema constitucional do seu país. Presidente, muito obrigado. Foi excelente tê-lo na Brasil Conference 2025. O senhor é sempre bem-vindo.